Jesus, que muito só pra te fazer feliz. Porque de quando chora o Senhor responde. Atos 16, versículo 25, está escrito assim, minha tradução. E à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os presos os escutavam. Amém? Toma seu assento, glorificando ao Senhor. Vou pedir aos irmãos que, se puderem continuar tocando, pode tocar para me ajudar, tá bom? Para ajudar a minha voz aí, pode fazer um fundo abençoado, amém? Irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Atos, quando nós vamos para o capítulo 1, nós percebemos que Jesus está agora em suas últimas palavras, falando com os seus discípulos e com aqueles que estão perto dele. Atos capítulo 1, versículo 9, a Bíblia vai dizer agora que Jesus, terminando de falar suas palavras, ele vai ser levado ao céu e de repente uma nuvem vai o ocultar. Atos capítulo 1, versículo 10, a Bíblia vai dizer que enquanto os discípulos estão olhando para cima, estão observando que agora eles não veem mais Jesus, que agora eles não conseguem mais enxergar Jesus, a Bíblia vai dizer que 2 varões vai aparecer do lado dos 2 discípulos e vai dizer: homens, por que está preocupado? Esse mesmo Cristo que subiu, um dia ele vai voltar, um dia ele vai descer, um dia os seus olhos vão ver esse mesmo Cristo. Jesus, quando ele agora sobe para o céu, antes de subir para o céu, ele diz aos seus discípulos: aguardem aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de todo o poder, glória, de toda a presença, de toda a graça, de toda a unção do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que agora a igreja está reunida, agora a igreja está em só um pensamento, em só unção, em um só palavra, em um só louvor, e de repente a Bíblia vai dizer, e de repente um vento veemente, impetuoso, encheu aquela casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, e alguém que está de fora e não está entendendo o movimento, está falando, mas o que é que eles estão falando? Será que às 9 horas da manhã eles estão bêbados? O que é que está acontecendo? De repente a Bíblia vai dizer que um homem chamado Pedro vai dizer assim: calma aí, irmãos, isso aí não é bebida, bebida não faz isso não, isso é presença do Todo-Poderoso, isso é promessa do céu, isso é glória do Senhor, isso é unção do Espírito Santo. A igreja pediu, Cristo anunciou e o Espírito Santo desceu. Se o Espírito Santo desceu na igreja, desceu para quê? Para que a gente falasse só em línguas e pulasse e rodasse, também não só tão assim. Aleluia. Atos capítulo 3, a Bíblia vai dizer que de repente Pedro e João estão subindo agora a hora nona, às 3 horas da tarde, para louvar ao Senhor, para entregar a sua oferta ao Senhor. De repente um homem que está agora na beira da porta, mendigando, pedindo ajuda, pedindo alguma coisa, eles olham para Pedro, e Pedro diz: olha aqui bem para mim, e observa a minha vida. Pedro diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo dentro de mim, que é melhor do que você está pensando. Recebe a sua cura. Oh, aleluia! Melhor que o ouro, melhor que a prata, melhor que a fama, melhor que o aplauso, é a presença do Senhor, porque a presença dele é que nos leva aonde nós nunca íamos chegar, é a presença dele que cura doenças que o médico está falando que não tem mais jeito, é a presença dele que abre a porta que
nunca imaginamos entrar. É a presença dele que converte coração, é a presença dele que transforma vidas, é a presença. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agora eu entendo, pastor Ed Carlos, quando Davi falou assim para o Senhor em uma oração: pode tirar a prata, pode tirar o ouro, pode tirar a fama, pode tirar o reino, pode tirar o aplauso, só tem uma coisa que eu te peço: não retira de mim a tua presença, não retira de mim a tua presença, não retira de mim a tua presença. Oh, aleluia. Mas essa presença do Espírito Santo, além de nos levar a lugares que nunca chegamos, ela também incomoda pessoas. Atos capítulo 4, a Bíblia vai dizer que de repente vão chamar Pedro e vão pedir para ele explicar o que está acontecendo. Que movimento é esse? Que negócio é esse? De sair pulando, de sair rodando, de sair profetizando, de sair falando que está cheio. Pedro começa a incomodar. O que eu acho interessante é que enquanto Pedro estava com uma faca na cintura andando atrás de Jesus, ele não incomodava ninguém. Enquanto Pedro não queria fazer nada, ele não incomodava ninguém. Mas bastou a glória descer, bastou a unção descer. Alguém começou a falar: está se amostrando demais, está querendo ser demais, está querendo cantar demais, está querendo pregar demais, está querendo falar em línguas demais, está se amostrando. Está se amostrando nada, irmão. Isso aí é graça, isso aí é presença, isso aí é unção. Vai incomodar mesmo, vai incomodar mesmo, vai incomodar mesmo. Amandaias, torrebadaias, teremandacaias, remandaias, torremandacaias. Oh, Deus. Atos capítulo 5, Ananias e Safira tenta mentir dentro da casa do Senhor. O Senhor fulmina os dois. Atos capítulo 6, a igreja agora vai levantar discípulos. Aleluia, esses discípulos são diáconos para trabalhar na obra do Senhor. E o requisito é ter bom caráter, ser cheio da presença do Senhor e ter palavra para trazer para a igreja. Aleluia, aleluia. Olha os três requisitos: tenha caráter, seja cheio e tenha palavra, e tenha palavra, e tenha palavra, e tenha palavra. Atos capítulo 7, a Bíblia vai dizer que um homem chamado Estevão, com a unção que ele carrega, começa a incomodar. Agora não só incomoda quem está perto, começa a incomodar quem está longe. Eles vão tramar para matar Estevão. Estevão vai ser apedrejado. O que eu acho interessante é, Estevão está vendo a pedra vir, a pedra está batendo, está machucando, o sangue está descendo. Ele olha para cima, ele não vê o acusador, ele olha para cima, ele não vê quem está ferindo ele, ele olha para cima, ele não vê quem está machucando ele. Ele diz: eis que vejo os céus abertos.
Mas está machucando Estevão. Mas eu não tiro os olhos do céu. Mas está ferindo Estevão. Eu não tiro os olhos do céu. Mas está criticando Estevão. Eu não tiro os olhos do céu. Mas está apontando Estevão. Eu não tiro os olhos do céu. Estão puxando o seu tapete, Estevão. Eu não tiro os olhos do céu. O meu negócio é o 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 céu. Atos capítulo 8, tem um homem chamado Saulo. Ele gostou de matar Estevão. Se sentiu feliz. Só que no Atos capítulo 9, o Senhor vai encontrar com ele. Porque tocar em você é fácil. Só que está pensando que quando toca em você, vai ferir só você. Tem um Deus lá em cima, que está vendo todas as coisas. Tem um Deus lá em cima, que contempla todas as coisas. Tem um Deus lá em cima, que Ele te escolheu. É Ele que te capacita. É Ele que cuida da sua casa. É Ele que cuida da sua família. É Ele que protege os seus. É Ele que está lá quando você pensa que não tem mais jeito. E Ele entra com uma solução. É Ele que está na sua vida quando você pensa que não tem mais jeito. E de repente Ele fala: filho, ainda é o começo. É Ele que está na sua vida. Quando você pensa que o seu filho que saiu de casa não vai voltar mais, e Ele diz: a sua casa é minha promessa, eu vou trazer de volta. Jesus derruba Paulo do cavalo. Paulo vai ficar cego por 3 anos, 3 dias. A Bíblia vai dizer, aleluia, que depois agora dele ser curado, ele resolve pregar a palavra do Senhor. Sabe o que eu acho interessante? É que o Saulo tem todo o conhecimento. O Saulo tem toda a estrutura. Ele conhece a Torá de ponta a ponta. Ele sabe falar os 613 mandamentos. Ele sabe falar do Tanar. Aleluia. Ele sabe falar do Ketuvim. Ele sabe falar de todos os profetas. Ele sabe falar de todas as coisas do Antigo Testamento. Só que o Senhor Jesus disse: filho, senta aí. Enquanto a unção não descer na sua vida, você não vai pregar a minha palavra. Mas Saulo é teimoso. Ele pega o microfone, ele vai pregar a palavra. A história vai dizer, ainda no capítulo 9 de Atos, que uma multidão vai se levantar contra ele, falando: não era ele que estava perseguindo, vamos matar ele. Uma multidão de crente, uma multidão de judeus. Sabe por que se levantaram? Porque Deus não mandou pregar e queria pregar. Deus não mandou falar e queria falar. É simples. A casa tem dono. E a gente só faz quando Ele quer. A gente só prega quando Ele manda. A gente só canta quando Ele manda. A gente só adora quando Ele manda. Às vezes a gente até planeja, às vezes a gente até calcula, mas se Ele não assinar embaixo, não acontece. Se Ele não falar eu estou contigo, não adianta. Se Ele não falar pode ir que eu te protejo, não adianta querer fazer, não adianta querer ir. Mas quando Ele confirma, pode fazer. Quando Ele confirma, pode profetizar. Quando Ele confirma, pode cantar. Quando Ele confirma, pode pregar. Quando Ele confirma, pode fazer. Porque Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Atos capítulo 10, a Bíblia vai dizer que agora Pedro, ele sobe para o telhado, vai orar ao Senhor. Enquanto ele está orando ao Senhor, a história vai dizer que ele recebe uma visão. E qual é a visão? Na visão desce um lençol, tem animais puros e animais impuros dentro desse lençol. E a voz do céu que brada falando com ele é: se alimenta, come, aleluia.
Pedro vai dizer como é: eu não misturo coisa pura com impura. E aí o lençol sobe e desce por 3 vezes, e a voz está falando: come. E ele fala, ele se recusa as 3 vezes. Então a voz vai bradar agora do céu dizendo: como assim é impuro, filho? Não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei. Aleluia. Era Jesus dizendo para Pedro: aleluia. É fácil criticar, aleluia, mas lembra da onde eu te tirei, lembra da onde eu te levantei, lembra da onde eu te resgatei, lembra o que eu fiz na sua vida, e agora aceita a obra na vida do outro. O lençol desce 3 vezes. Pedro depois vai entender a mensagem. No Atos capítulo 11 ele vai entender, é para entrar na casa de Cornélio. Ele vai salvar uma família. Atos capítulo 12, a Bíblia vai dizer agora: Tiago é preso, Tiago é morto, Pedro é preso. E a Bíblia diz: e a igreja fazia contínua oração. Alguém está preso, e a igreja poderia lamentar, e a igreja poderia chorar, e a igreja poderia dizer: agora não tem mais jeito, não tem o que fazer, prendeu, vai matar, acabou, não tem mais para onde ir. Mas a igreja que confia na promessa do Senhor, ainda que não tenha jeito, ainda que não tenha solução, ela começa a clamar, ela começa a pedir, ela começa a buscar o Senhor. A Bíblia vai dizer que a igreja está em contínua oração, e eu vou imaginar a oração é: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para tirar Pedro da onde ele está e trazer ele de volta. Nós não aceitamos perder membro na igreja, nós não aceitamos perder ninguém da igreja. Traz de volta, 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 traz de volta. Talvez alguém está falando, mas não se preocupa, tem outro para sentar nessa cadeira, e talvez até melhor. Aí lá do céu o Senhor está falando: não, a cadeira é dele, a cadeira é dela, a cadeira é dele, a cadeira é dela, a cadeira é dele, a cadeira é dela. É o Senhor falando, quer dizer, aleluia, que você não lembra da promessa que eu fiz na sua vida. Era você, era a sua casa, era a sua família, era a sua parentela que ia entrar aqui, que ia servir ao Senhor. A promessa ainda está de pé. Estou eu resgatando, estou eu trazendo de volta. Enquanto a igreja ora, o anjo vai lá onde Pedro está, atrás dele. Pedro chega na porta da mãe de João Marcos, bate na porta. Quem atende é uma menina. A menina que atende, ela ouve a voz e fala: eu conheço essa voz. A oração foi ouvida. Oh, aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Eu conheço essa voz. A oração foi ouvida. Eu conheço essa voz. Aleluia, a Bíblia vai dizer que a menina, ela não abre a porta, ela volta para contar para os outros. Quem é que está na porta? Quando vão contar para ela, quando ela vai contar para eles, alguém olha para ela e fala: menina, você está louca. Era como se alguém falasse: quer dizer que com eu aqui, Deus poderia revelar para mim, e vai revelar para você. Deus poderia falar comigo,
E por que falou com você? Deus poderia mostrar para mim. E por que mostrou para você? Alguém falou, você está louca. Isso aí não é para você não. Para de brincar. Vai procurar fazer alguma coisa. Mas a menina, ela acredita naquilo que ela está vendo e ouvindo. E continua falando. É Pedro, a oração foi ouvida. É Pedro, a oração foi ouvida. É Pedro, a oração foi ouvida. É Pedro. As pessoas ficam exaustas com ela. O que vão fazer? Vão lá na porta. E quando eles abrem a porta, eles confirmam o que Deus revelou na vida da pequena, o que Deus revelou na vida da jovem, o que Deus revelou na vida daquela que muitas vezes nem sabia orar direito. Aleluia! Eu gosto desse Deus, Ele é maravilhoso, porque muitas vezes a gente pensa, eu não sei, aí Deus fala, é assim que eu vou te usar, porque se você soubesse não dava, mas enquanto você não sabe, e você abre a boca e me adora, eu vou te usando, eu vou te levantando, eu vou te curando, eu vou te exaltando, eu vou renovando a sua vida, eu vou renovando a sua casa, eu vou te libertando. É só você adorar que eu vou fazer. Para ser rápido aqui, Atos capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, eles passam em certa região, pega Timóteo e vai fazer a obra. A obra está boa, está maravilhosa, mas sempre que a obra está crescendo, está fluindo, pastor, sempre o demônio vai se manifestar. E o que eu acho interessante é que naquele dia o demônio não estava contando mentira, estava falando verdade. A unção está tão grande na vida dos homens que o demônio começa a falar a verdade. Eis aí, homens de Deus. Eis aí, homens de Deus. Ele poderia falar assim: eis aí 3 fofoqueiros, eis aí 3 linguarudos. Não está falando eis aí, homem de Deus. Aleluia, é Deus falando. Não se preocupa, se alguém não te conhecer, até o endemoniado vai ter que ver a unção que eu tenho na sua vida, a graça que eu tenho na sua vida. Todo mundo vai ter que contemplar. A Bíblia vai dizer que Paulo se incomoda. Quando ele se incomoda, ele expulsa o demônio da menina. A cidade entende que o lucro acabou, porque a menina não tem mais o espírito agora de adivinho. E quando ela não tem um espírito mais de adivinho, o que vai acontecer? Os homens vão falar, vamos prender eles. E eu quero ver agora eles pregar a palavra. E eu quero ver agora fazer a vontade de Deus. Porque enquanto estava solto e tinha oportunidade, até fazia. Mas agora eu vou trazer uma prisão para vocês. E eu vou prender e eu quero ver se o chamado continua. Eu quero ver se é adorador de verdade enquanto o negócio agora está estreitando. Eu quero ver se é adorador de verdade quando a porta se fechou. Eu quero ver se é adorador de verdade agora quando o amigo virou as costas. Eu quero ver se é adorador de verdade agora quando a família foi embora. Então o inimigo tranca agora os dois e diz: agora eu quero ver adorar, agora eu quero ver exaltar, agora eu quero ver dar lugar para o Senhor. O inimigo fala: nós já prendemos eles, mas vamos fazer algo melhor. Dá uma surra neles, machuca, fere, machuca as costas, machuca as pernas, machuca os braços, e deixa todo ferido agora e machucado. Depois de ferido, machucado, joga dentro da cadeia e tranca a porta. E eu quero ver o que eles vão fazer. Batem neles, ferem eles. Aleluia.
Mas se alguém tivesse colocado uma deles, não precisava nem bater. Aleluia. Porque se a boca não abre, ela não fala com o Senhor. E se a boca que não abre não fala com o Senhor não ouve e não responde. Então alguém toca na carne, alguém fere a carne, alguém machuca o corpo, só que esqueceram de trancar a boca deles. A Bíblia vai dizer agora que perto da meia-noite, eles começam a pregar a palavra do Senhor, começam a fazer a vontade do Senhor. Talvez alguém está olhando, está pensando, esses homens são loucos, está machucado, está ferido, não tem o que fazer, porque vai adorar, porque vai exaltar. É simples, é porque eu sou adorador, e adorador adora na luta, e adorador adora na prova, e adorador adora com a porta fechada e a porta aberta. Adorador não tem tempo, não tem hora, só gosta de adorar, só gosta de exaltar, só gosta de glorificar ao Senhor. Adorador, adorador. Ele começa a pregar a palavra. Paulo começa a pregar a palavra. Eu imagino comigo Silas agora ouvindo a palavra, e começa a lembrar de quando ele louvava o Senhor, e o Senhor ministrava em corações daquele louvor, e o Senhor levantava pessoas naquele louvor, e o Senhor transformava vidas naquele louvor, e o Senhor transformava famílias naquele louvor. E toda vez que ele vinha para a igreja, ele adorava o Senhor. Quando chegava em casa, o Senhor já tinha entrado com providência. Quando chegava em casa, o Senhor já tinha entrado com milagre. A adoração parecia ser pequena, mas a unção era grande. Aleluia. Paulo está pregando a palavra, e talvez Silas lembrando do louvor, lembrando da adoração. Aleluia. E talvez Silas olha para Paulo e diz: eu não vou aguentar, Paulo, eu quero adorar Ele. O meu corpo está doendo, o sangue está descendo, a ferida está exposta, as pessoas estão dizendo que não tem mais jeito, estão olhando para nós e falando que nós não vamos sair dessa prisão, estão olhando para nós e estão falando que nós não vamos sair dessa situação. Mas eu sou adorador. Se eu sair, eu vou adorar, e se eu ficar aqui, eu vou adorar. Se eu sair, eu vou adorar, e se eu ficar, eu vou adorar. Adorador, 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 adorador não para, adorador não para, adorador não para. Ah, pastor, a situação está difícil, adora. Ah, pastor, a encrenca subiu na minha casa, adora. Ah, pastor, a confusão começou, adora. Ah, pastor, tudo fechou, adora. Ah, pastor, o negócio está feio, adora, 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 adora o Senhor. Se possível, será que alguém pode louvar o Senhor, pastor? Pode. Louva o Senhor aí, pode ser vocês. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vamos relembrar de Paulo e Silas dentro da prisão. É culto de louvor e adoração. E eu creio que nesse louvor vai acontecer como aconteceu com Davi, quando ele tocava aquela harpa e começava a adorar o Senhor. O espírito mal batia em retirada. Eu creio e profetizo que nesse louvor algo sobrenatural vai acontecer. Pode adorar. Você chorou, você pediu, tanto insistiu,
precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracasso e derrota. Adora Ele aí desse louvor. Tão sozinho e sem sorte. Amandai, remanda, cai, pensando até que é mas Jesus que muda a vitória, só pra te fazer feliz. O quente quando chora